Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho espiritual do Templo do Cristianismo Espírita Recanto de Interlagos. É com muita alegria que nós recebemos todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. A nossa imensa gratidão. Eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para cada um de nós. E vamos então buscar um lugar de recolhimento para que nós possamos fazer a nossa prece inicial. Vamos nos tranquilizando, serenando a nossa mente, o nosso coração e vamos elevar os nossos pensamentos ao alto. Quem desejar pode fechar os olhos apenas como um recurso para maior recolhimento. E vamos trazendo à nossa mente a imagem do nosso amado, do nosso amigo de todas as horas, o nosso Mestre Jesus. Vamos nos conectar a Ele, vamos nos conectar a Deus, o nosso Pai Criador, e também aos nossos anjos protetores que nos acompanham de perto e já se acercam de cada um de nós, iniciando o nosso tratamento. Vamos pedir que tenhamos a nossa mente, o nosso coração aberto para que possamos receber todas as bênçãos que necessitamos e o conhecimento para a maior organização do nosso cotidiano. E assim, conectados com o alto, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos para estudar, para entender, para nos melhorarmos através das mensagens de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades que nos são dadas a cada momento da nossa vida. Nos envolva, Mestre, em tua paz, em coragem, em teu amor. E assim, agradecidos que nós somos, vamos para as nossas vibrações, doando os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos a todos aqueles que necessitam, que se encontram em um leito de dor. E vamos envolvendo-os em muito carinho, em muita saúde, equilíbrio, esperança e fé, para que todos passem pela provação da dor, da doença, seja física, mental, emocional ou espiritual, que todos sejam assistidos e que sejam envolvidos no amor de Jesus. Vibremos. Imaginemos agora o nosso planeta Terra, que está em transição, que está em evolução, envolvidos em luzes de amor, de paz e de equilíbrio. Vibremos também pelo nosso Brasil, pelos nossos dirigentes, que eles tenham ouvidos de ouvir as intuições dos benfeitores celestes para fazerem o melhor pela nação brasileira, que necessita crescer, que necessita de harmonia para poder evoluir. Vibremos. Vamos envolver em vibrações de muita paz, de fé, de coragem e de esperança a todos os nossos irmãos que perambulam pelas ruas, sem o lar, sem o alimento. E vibremos também pelos nossos lares, pelos nossos familiares e por nós mesmos. Nós te agradecemos, Pai misericordioso, agradecemos ao nosso Mestre Jesus e aos nossos anjos benfeitores por este nosso encontro de aprendizado. Que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Fique conosco, Senhor, por hoje e sempre. Fé e equilíbrio em todas as direções. Reflexão do livro Após a Tempestade, escrito pelo médium Divaldo Franco,
ditado pelo espírito da Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles vai nos fazer refletir sobre as guerras. Todos nós sabemos que dentre todas as calamidades que periodicamente, invadem ou assolam a nossa humanidade, é o quê? É a guerra, é o conflito, é a briga. É uma das mais hediondas, cruéis, essa guerra. Por quê? Porque tem altas cargas de barbaridades, crueldades que se manifestam. Porque nós encarnados ainda acreditamos na permissão de vencer o próximo, dando expansão à agressividade, quer dizer, através de agressividade, de ataque, nós estamos pensando que dominamos o outro, quando na verdade deveria se aceitar na sua disciplina, na sua concepção de disciplina, de perceber que deve superar os males que na verdade residem dentro dele. É uma reflexão muito profunda, Mas o mal está dentro de nós mesmos, não está lá fora. Então, por que atacar o outro? E a guerra, conforme demonstra a história, quem gosta de estudar história, ela se transforma em desgraças terrenas. Por quê? Porque muitas civilizações têm erguido sobre os escombros das que sucumbiram, quer dizer, sobre as ruínas, daqueles que se foram, daquilo que foi estragado, ao sofrimento dessas impetuosidades que só na guerra acontece. E o homem, temos que saber que nós humanos, na verdade, somos um ser religioso, por natureza e destinação espiritual. Quer dizer, nós temos que despertar esse nosso eu espiritual, que todos nós temos. E por que entrar nesse ímpeto de guerra, de luta? Porque nós estamos deixando de ter Deus no coração, Porque o sentimento de Deus é inato, está dentro de nós, apesar da sua recusa consciente. Muitas vezes nós recusamos, Deus, imagina, não existe não. Então, por que tem tanta crueldade? E quem é que começa com essa crueldade, E então a gente às vezes quer fugir dessa realidade do espírito, porque só vê lá fora, Só vê os defeitos. E nós temos que substituir, essa anestesia interior de ilusão que nós temos dentro do nosso corpo, das nossas necessidades, com as nossas distrações do aspecto sensorial, da nossa existência. Então, nós temos que substituir isso pela consciência do amor, Porque fazendo a guerra é uma forma infeliz de libertar, querer libertar. Olha, veja bem, libertar os nossos traumas internos através dessa luta que nós mesmos deveríamos travar dentro da gente, Esses medos que nós temos, às vezes tão inconsciente, e tantas expectativas, que nós não conseguimos realizar, então acha que o problema é porque o outro não me deixa realizar. Na verdade, está dentro da gente, assim que a Joana de Ângeles quer nos fazer observar, E com Jesus também nós aprendemos que o amor, substituirá um dia a agressividade humana, as motivações para as guerras, sim, resolvendo todas as questões que possam constituir pontos de divergência entre os humanos, porque nós somos diferentes sempre um do outro. No amor e no conhecimento,
na força espiritual para a elevação, nós, os encarnados, vamos adquirindo estágio de fluxo para a evolução, né? Sempre sob a inspiração superior do comando do bem, do nosso Pai Maior, do comando dos espíritos elevados, do nosso Mestre Jesus, sempre na fé e equilíbrio em todas as direções. Na vida de quem tem tarefa, o momento em que temos que ser alegres, temos que estar satisfeitos. Na época dos meus avós espíritas, meu Deus, era uma tristeza. Você chegava no centro espírita, todo mundo com aquela cara de morte. Morte mal resolvida, porque a morte bem resolvida você vai tranquila. A pessoa, os bancos horríveis, porque corria a história que na doutrina espírita ninguém podia ter conforto, porque o importante era você sofrer até sentado. Tinha coisas tremendas na década de 30 na doutrina espírita, mas graças a Deus tudo se modernizou. Percebemos que fraternidade é o que importa dentro da casa espírita e principalmente fora. Aqui é treino para o que vamos encarar lá fora. Seu Eurípides Bassanufo, essa alma maravilhosa de Sacramento, fazia parto de madrugada. Todo mundo sabia, bastava tocar, bater na janela e ele já sabia que tinha alguém nascendo, ele ia atender. Um dia ele voltava de um parto que havia realizado e havia lá embaixo, perto da casa dele, uma árvore muito grande. E quando ele está caminhando na direção de casa, Dr. Bezerra de Menezes aparece e diz assim: meu filho, ali embaixo daquela árvore enorme tem 2 pistoleiros para te matar. Imagine você chegando aqui, se atravessa 24 de maio, você vem para cá, todo confiante, e alguém diz, tem 2 pistoleiros te esperando. Você deixa de ser espírita na hora. Mas seu Eurípides apenas olhou para Dr. Bezerra já desencarnado. Dr. Bezerra disse, siga na direção deles, eu vou lhe inspirar na hora. Imagine se eu dava um passo. Eu ia logo dizendo, o senhor já morreu, eu não. O senhor está fora do corpo, eu não. Vá, meu filho. Seu Eurípides, confiante, foi. E pensando, meu Deus, eu estou chegando perto, doutor Bezerra sumiu da minha vista, como é que ele vai me inspirar? Nisso, quando ele passa embaixo da árvore, os 2 pistoleiros com a arma na mão, ele simplesmente é intuído a tirar o chapéu e dizer, boa noite, senhores. Os 2 começaram a tremer. Boa noite, seu Eurípides. E saíram correndo. Como é que seu Eurípides sabia que eles estavam escondidos? Naquela árvore. E a única coisa que Dr. Bezerra o inspirou foi para que ele tirasse o chapéu e dissesse, boa noite, senhores. E ele viveu até atender às pessoas que tinham a gripe espanhola. E ele morre aos 38 anos de gripe espanhola. Estava dando aula para os seus alunos. De repente ele pede a um dos meninos para buscar ajuda. E quando levaram, ele já estava desmaiado. Colocam-no na cama, sua mãe aflita. Ele cuidava de tantos doentes que havia também adoecido. Dr. Bezerra de Menezes aparece e diz a ela, tranquilo, vá se despedir do nosso querido irmão. Ele está vivendo os últimos minutos na Terra. Antigamente o povo não era mole, não.
Imagine você, seu filho na cama, ardendo em febre, voltando da escola, amparado. Doutor Bezerra te aparece e diz: vá se despedir dele. Ele está partindo. E você vai e se despede. Isso é extraordinário. Não sei se é para vocês, porque não é fácil esse instante em que nos separamos das pessoas que amamos, sabendo que nos separamos temporariamente, que vamos reencontrá-las, que vamos abraçar, beijar, tudo isso, mas o corpo de carne não existirá mais. Dr. Bezerra de Menezes estudava medicina e ele alugava um quarto e ele não tinha um centavo para pagar o aluguel. E ele pensou: meu Deus, me ajude, Jesus, o que eu vou fazer se eu não tenho como pagar o aluguel desse lugar onde eu preciso ficar para poder estudar medicina? Alguém bate na porta. O senhor é Adolfo Bezerra de Menezes? Eu mesmo. O senhor por acaso colocou um anúncio dizendo que dava aulas particulares para quem tem dificuldade de aprender? E doutor Bezerra lembrou que ele tinha colocado uma filipeta no aviso da faculdade dizendo: dá-se aulas. E o rapaz disse: eu preciso muito de aulas de cálculo. E doutor Bezerra disse a ele: é a matéria que eu detesto. Eu não sei cálculo. Não, mas eu só vou vir para a aula na segunda-feira. Hoje é sexta. O senhor pode estudar no final de semana. O rapaz disse: eu quero lhe pagar adiantado por meses de aula que o senhor vai dar. Pegou um maço de notas, colocou na mão de doutor Bezerra e disse: segunda-feira eu volto para a nossa primeira aula. Doutor Bezerra contava que nunca estudou tanto cálculo na vida. Ele não dormiu, não comeu, não bebeu água para estudar aquele final de semana. E nem preciso dizer a vocês que o moço nunca mais apareceu.